Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 1 ao 14. Eu quero falar hoje sobre o diálogo de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos, tá? Diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Uma outra tradução diz assim: um maioral dos judeus, tá? Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Até o 15. Tá? Esse texto narra uma conversa que Jesus teve com um fariseu chamado Nicodemos. O texto aqui nos dá algumas informações bem interessantes. Primeiro, diz que Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. Ele era um fariseu, e uma outra tradução diz que ele era um dos maiorais dos judeus. Os fariseus já eram um grupo bem destacado, um grupo religioso bem destacado em Israel. Eles eram mestres, profundos conhecedores das leis de Deus, das leis de Moisés, e além disso ele era um dos maiorais. O que a gente vê? A gente percebe, por exemplo, que Nicodemos ele pertencia ao Sinédrio, tá? O Sinédrio era como se fosse hoje o nosso Supremo Tribunal, e Nicodemos fazia parte. O Supremo Tribunal, o Sinédrio, foi aquele Sinédrio que tinha autoridade para condenar ou absolver Jesus quando Jesus foi julgado. Então Nicodemos ele tinha uma alta patente dentro de Israel, e ele era um homem muito estudado, um professor de teologia da sua época, e os fariseus usavam aquelas roupas bem destacadas de fariseus mesmos. Então ele era um cara que tinha uma expressão dentro de Israel. E notem que o texto diz que ele procura Jesus quando? À noite. Muito provavelmente ele não queria ser visto com Jesus. Muito provavelmente ele foi discretamente ou para não ser julgado pelos outros fariseus, mas a gente sabe que não era só privacidade. Bem provavelmente Nicodemos não queria ser visto com Jesus. Só que a gente percebe que Deus já está trabalhando na vida de Nicodemos. Por quê? Porque ele olha para Jesus, na conversa ele diz assim: nós sabemos que você é um mestre. Ele reconhece que Jesus é um mestre, um rabi, como diz o texto original, e que você vem da parte de Deus. Os fariseus eram um dos principais grupos de oposição a Jesus e o seu ministério. Mas o Nicodemos ele vai dizer: mestre, sabemos que você é alguém enviado da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você está fazendo, esses sinais, se Deus não estiver com ele. Deus já está trabalhando no coração dele. E Nicodemos, ele provavelmente presenciou algum milagre de Jesus.
É bem possível que ele tenha presenciado algum milagre que tocou muito ele, e por isso então ele vai procurar Jesus, mesmo que à noite, para conversar com Jesus. Então, Nicodemos aqui já demonstra uma fé. Ele já reconhece em Jesus alguém, um mestre diferenciado, e ele reconhece em Jesus alguém enviado por Deus. Deus já está trabalhando na vida de Nicodemos, e ele já expressa aqui uma confissão de fé em Jesus. Só que Jesus, mas apesar ainda de toda a posição que ele tinha, de todo o nível de conhecimento que ele tinha, a fé dele ainda não o tinha salvado. O que ele tinha de fé ainda não era suficiente para ele ser salvo. Só que Jesus parece que interrompe a conversa dele. Às vezes Jesus tinha disso. As pessoas faziam uma pergunta e ele parece que saiu com uma coisa nada a ver. E aí Jesus começa com essa história de quem não nascer de novo não vai ser salvo. Jesus começa a dizer, olha comigo lá no verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeiro Jesus fala, ninguém vai ver o reino de Deus. No verso 5, Jesus diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, se não houver um nascimento espiritual na vida dessa pessoa. Jesus, gente, ele não se impressiona com Nicodemos. Ele não se impressiona com a aparência de Nicodemos por ser um fariseu. Ele não se impressiona com a posição de Nicodemos dentro de Israel, um homem que pertencia ao Sinédrio, um homem do nível de conhecimento que tinha Nicodemos. Jesus não se impressiona com a aparência dele. O que Jesus fala é o seguinte: você pode ser tudo isso aí que você é, mas você não vai entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Se você não passar pela experiência do novo nascimento, você pode ser o que for, pode ser um mestre, um profundo conhecedor das Escrituras, pode ensinar todos os dias nas sinagogas, no templo. Você pode... Os fariseus, gente, eles eram pessoas extremamente piedosas e dedicadas. Os fariseus observavam rigorosamente os sábados. Os fariseus, eles davam o dízimo até de uma hortinha que eles tinham na sua casa, eles entregavam no templo. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Então eles eram pessoas muito dedicadas a Deus. Só que nem com toda essa bagagem Nicodemos ainda estava salvo. E Jesus diz, você não vai ver ou não vai entrar no reino de Deus se você não passar pela experiência do novo nascimento. Jesus está dizendo, eu não me impressiono com o que você faz, com as suas ofertas, com o teu nível de conhecimento. Eu não me impressiono de você guardar rigorosamente sábados. Eu não me impressiono de você jejuar 2 vezes por semana. Eu não me impressiono de você ir 3 vezes ao templo para orar, como eles faziam. Eu não me impressiono com nada disso. Sabe por quê, Nicodemos? Porque você não nasceu de novo. Você não teve uma experiência espiritual do novo nascimento. É isso que Jesus está falando aqui. E aí o camarada se surpreende. Pô, como assim? Como que alguém vai nascer de novo se ele já é velho? Vai voltar para o ventre de sua mãe? Os fariseus, obviamente, já tinham a sua salvação como garantida. Pô, com tudo que a gente é, com tudo que a gente tem aqui, já estamos com os 2 pés no reino de Deus. E Jesus diz, não é bem assim. Por quê? Porque Nicodemos não tinha passado pela experiência do novo nascimento. Gente, isso tem muito a ensinar para a gente hoje. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter sido batizado, você pode ter presenciado milagres de Deus, você pode ser um professor de teologia, você pode ser um dizimista fiel, você pode ser um frequentador de cultos e ainda não ter passado pela experiência do novo nascimento. É isso que salva uma pessoa. Jesus está dizendo que é necessário experimentar
o novo nascimento para ver, para ter discernimento de coisas espirituais do reino de Deus e para entrar no reino de Deus. Sem o novo nascimento, esquece, Jesus não se impressiona com ninguém, Jesus não se impressiona com as obras de ninguém. Eu posso plantar igrejas, é por isso que Jesus diz que muita gente no final, no dia do juízo vai dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Ele vai dizer: eu nem conheço vocês, apartem-se de mim porque eu não conheço vocês. Jesus está dizendo, gente, que sem ser regenerado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala de regeneração na sua carta a Tito, quando ele diz da obra regeneradora, o lavar regenerador do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em nós que nos lava, nos purifica e nos faz nascer de novo. Não adianta, gente, a gente parecer crente, ter roupa de crente, ter vocabulário de crente. Isso não quer dizer que a gente vai para o céu. Eu lembro de um episódio da Grande Família. Quem lembra da Grande Família aqui? Teve um episódio que o Agostinho virou crente, que ele andava de camisa comprida, gola até aqui, uma Bíblia debaixo do braço, dizendo glória a Deus, aleluia, irmão. Não sei se alguém lembra desse episódio. Gente, sabe aqueles crentes picareta pra caramba? E glória a Deus e aleluia, era o Agostinho. Então era a capa de crente, era a capa de crente, mas ele não tinha passado pela experiência do novo nascimento. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, segunda carta aos Coríntios 5,17, nova criatura é nova criatura. O velho tem que ficar para trás. Jesus diz que quem não nascer da água e não nascer do Espírito, não verá e não entrará no reino de Deus. Isso aqui é uma referência a um texto de Ezequiel, em que Deus promete que Ele enviaria o seu Espírito, que faria um lavar regenerador e transformador do seu povo. Quem não nascer da água do Espírito, gente, conversão é uma experiência espiritual, não é decidir ser evangélico, não é decidir frequentar uma igreja, não é, nem o batismo garante que eu estou salvo. O novo nascimento é uma experiência espiritual, é uma experiência com Jesus Cristo, em que vira uma chave na tua vida e você é transformado em outra pessoa. O novo nascimento é uma ação do Espírito Santo na vida do crente, é uma ação espiritual, a nossa natureza é transformada. Eu, quando tive a minha experiência de conversão, eu tinha cabelo comprido, estava no mundo da droga, fazendo um monte de coisas, gente. Só que quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu tive uma experiência com Deus de conversão, a minha vida foi radicalmente transformada. Eu fui naturalmente me incomodando com algumas coisas e não querendo mais fazer as coisas que eu fazia. Já não fazia mais sentido para mim viver do jeito que eu vivia antes, aquilo não servia mais para mim. Por isso eu comecei a largar emprego, o trabalho que eu tinha, eu comecei a evitar amigos, eu comecei a evitar droga, porque alguma coisa tinha acontecido dentro de mim que me transformou. É uma ação espiritual, gente. Conversão é um milagre que acontece na vida de uma pessoa, não é algo natural. A conversão muda a vida da gente, ela muda o nosso caráter, ela transforma a nossa visão de vida, ela transforma o nosso entendimento dessa vida. Esses dias eu estava pregando numa igreja e eu disse o seguinte: se você é crente e você não se incomoda com o pecado na tua vida, alguma coisa está errada. Se você se diz cristão
e o pecado não te incomoda, o pecado não faz você torcer o nariz, você não se sente desconfortável com mentira, você não se sente desconfortável com enganar pessoas, você não se sente desconfortável com algumas coisas que vão acontecendo, algo está errado na sua vida. Tem alguma coisa errada na tua vida. Pecado e pecado dentro de casa muitas vezes. Alguma coisa está errada. E a gente precisa questionar se houve realmente novo nascimento dentro do meu coração. Jesus vai dizer para Nicodemos: quem nasce da carne, é humano, mas quem nasce do Espírito é espírito. São coisas diferentes, Jesus está falando. Quando nós temos uma experiência espiritual de transformação de vida, as coisas de Deus passam a me interessar. Eu passo a me interessar por coisas espirituais. A minha conversa muda. Você já conversou com um crente que tudo que sai da boca dele é o que não presta? Muitas vezes é palavrão, ele reclama de tudo, não está contente com nada, é murmuração, é crítica para todo lado. Sabe por quê? Porque a mente dele ainda é uma mente humana. A mente dele ainda não passou pelo processo de transformação que vem do Espírito. A mente de uma pessoa convertida, a mente de uma pessoa espiritual, ela é diferente. Da boca dela jorram coisas espirituais, assuntos espirituais, jorram louvores, jorra a palavra de Deus, sai aquilo que edifica da boca dela. Uma mente que passou por uma transformação espiritual, a gente pode perceber isso nela. As coisas, tem gente que se diz crente, mas assim, não tem absolutamente nenhum interesse por coisas de Deus. Não tem interesse pela palavra, não tem interesse por oração, não tem interesse por comunhão, não tem interesse por adoração, não tem interesse por nada que é da parte de Deus. Frieza, apatia e indiferença. O fato de que você teve uma experiência com Deus não significa que você nasceu de novo. Nicodemos aqui já estava vendo Deus trabalhar, presenciou um milagre, reconheceu que Jesus era mestre e que estava sendo enviado da parte de Deus. Provavelmente ele presenciou, ele teve alguma experiência, mas isso não foi o suficiente para Nicodemos ser transformado e ter nascido de novo. Experiência não significa que você nasceu de novo. Não significa que o crente, que a pessoa nasceu de novo. Gente, uma conversão genuína, ela transforma a nossa forma de pensar. Nós passamos a ver o mundo de uma maneira diferente. Nós deixamos de ser maledicentes, rebeldes, mentirosos. A gente abandona inclinações do pecado, muitas vezes, que estão na nossa vida. Tem que deixar isso para trás, gente, porque Paulo diz, agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, não tem mais como. Ou você vive a vida da nova criatura, ou você talvez não se converteu de verdade. Você não teve a experiência do novo nascimento, e daí você não vai ver e não vai entrar no reino de Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que nasceram de novo. Mas eu quero citar talvez a mais óbvia, evidente, o apóstolo Paulo. O relato de Atos dos Apóstolos nos mostra um monstro. Um homem que perseguia a igreja, que entrava na casa dos cristãos, obrigava os cristãos a blasfemarem, levava esses crentes presos e permitia a morte. Paulo matava e perseguia a igreja. Até que um dia Paulo, indo buscar crentes para prender, ele teve uma experiência espiritual em que Jesus se revela a ele. Ele cai do animal que ele estava montado, ele só vê uma luz, mas aquela queda e aquela experiência foi a experiência transformadora e radical na vida dele. Ali Paulo nasceu de novo. Ele ficou 3 dias cegos, e depois Deus manda um irmão ir até a casa onde ele estava hospedado, orar por ele, e ele ficou curado.
Essa foi a experiência de novo nascimento do apóstolo Paulo. E a pergunta que eu faço é: como foi a sua experiência de novo nascimento? Você nasceu de novo de verdade? Ou você teve uma experiência mística que te aproximou um pouco do Evangelho? Gente, salvação, novo nascimento, conversão é algo muito radical. É algo muito radical. E eu não consigo ver uma pessoa que passou de fato por uma experiência com Deus. Gente, a experiência com Deus, ela mexe muito com a gente. Quando a nossa mente é uma mente espiritual que experimentou a transformação, nós nos apaixonamos por Deus. Nós apaixonamos pelas coisas de Deus. Nós ansiamos pelas coisas de Deus. Nós ansiamos por servir a Deus. Ansiamos por estar mais próximos de Deus. O nosso coração anseia por agradar a Deus. E é isso que acontece. A experiência de regeneração é uma experiência profundamente radical. Você tem que morrer. A experiência de novo nascimento, gente, é a experiência de morte. Você tem que morrer para nascer de novo. E Jesus é claro: aquele que não morrer, aquele que não ir carregar sua cruz, não vai ver o reino de Deus. A experiência espiritual de novo nascimento é acompanhada de experiência de morte. Eu não sou mais aquela pessoa. Aquele Chico de 25 anos atrás está morto. Às vezes, quando eu começo a lembrar de pecados que eu cometia naquela época, eu sinto vergonha. Daí automaticamente também eu já lembro: aquele cara está morto, aquele cara não existe mais. Aquele cara não existe mais. A gente percebe que a experiência de novo nascimento é tão radical que a gente vê muitas vezes bandidos sendo transformados. Teve um cara que na década de 90 cometeu um ato monstruoso, que foi aquele assassino da Daniela Pérez. Todo mundo lembra desse caso, os mais antigos aqui? Acho que foi em 92. O cara cometeu um ato monstruoso, mas aquele homem se converteu na cadeia. E ele teve uma experiência, ele virou até pastor dentro do presídio. Só que a sociedade aqui fora, o que diz? Foi a Inquisição. Esse cara merece o inferno, merece morrer. Por quê? Porque o mundo aí fora não entende o perdão, não entende a graça, não entende o novo nascimento, então a gente julga mesmo. Ah, agora virou crente, né? Está dando uma de se comportando bem para sair da cadeia. Mas é isso. Quem disse quem de nós pode dizer que ele não nasceu de novo? Quem de nós pode julgar e dizer isso? Só Deus pode afirmar uma coisa dessas. E Jesus vai fazer uma metáfora da obra do Espírito Santo aqui, uma comparação com o vento. E Jesus vai dizer que assim como a gente não vê o vento, nós sentimos o vento, mas a gente não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. A gente pode perceber o vento balançando na árvore, as folhas da árvore, mas a gente não sabe de onde veio o vento e nem para onde ele vai. Sabe por quê? Porque as obras do Espírito Santo, muitas vezes elas são invisíveis. Nós percebemos. Você percebe uma pessoa que nasceu de novo. Tem como saber se uma pessoa nasceu de novo ou não, porque a obra do Espírito Santo é visível, é real, mas é um mistério de Deus, é um mistério do Senhor. A gente não vê o vento, mas ele existe, ele trabalha, ele age, assim como nós não vemos a obra do Espírito, mas ele é real, e ele transforma, e ele age na vida de pessoas. Ele compara a obra do Espírito ao vento, porque ninguém controla o vento, e também ninguém controla o Espírito Santo. Ninguém controla a ação do Espírito Santo. Ele é completamente livre para fazer o que ele quer, quando quer e do seu próprio jeito. Ele é soberano, ele é o Espírito de Deus. Então, ninguém manipula o Espírito Santo, ninguém pode prever a ação do Espírito Santo. Mas ele age na vida do crente. Ele age na sua casa, na sua vida,
e Ele age constantemente em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo, gente, é quem nos convence do pecado. A Bíblia fala que o Espírito Santo é quem nos convence do juízo de Deus que está por vir. Se o Espírito Santo não nos convence de pecado, tem coisa errada aí. Se o Espírito Santo não me convence que o juízo está por vir e que um dia todos nós estaremos diante de Deus para prestar contas das nossas obras, e o nosso amigo Paulo diz que um dia todas as nossas obras vão passar por uma prova, e aí a gente vai ver se as nossas obras são de palha ou são de ouro, alguma coisa assim, mas todas as nossas obras vão passar pelo fogo. Se o Espírito Santo não traz esse temor das nossas obras, do pecado que a gente pratica, gente, tem alguma coisa errada. O pecado para o crente já não é uma coisa natural. O Espírito Santo nos reveste de poder para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo é que nos reveste de poder para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que libera dons espirituais sobre a igreja. É o Espírito Santo que libera o seu fruto na nossa vida. É a obra do Espírito Santo em nós. Por isso, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Quem não passar pela experiência do novo nascimento. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você pode ser a pessoa mais religiosa, mais estudada, o professor de teologia, você pode jejuar 2 vezes por semana, você pode orar, você pode conhecer as Escrituras, você pode ensinar em sinagogas, mas você ainda não passou pela experiência transformadora do novo nascimento. Sabe por que a gente não consegue conversar com algumas pessoas? Jesus, com isso, ele dá um nó na cabeça de Nicodemos. Primeira vez que ele fala de novo nascimento, qual que é a resposta de Nicodemos? Como isso? Como que uma pessoa vai entrar na barriga da mãe, vai nascer de novo? E mais para frente, Nicodemos vai responder para Jesus. Vamos ver aqui. Verso 9, 3:9, ele diz assim: Jesus está falando da ação do Espírito Santo, e Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Sabe por que essa diferença? Porque Jesus tinha uma mente que falava de coisas espirituais, e a mente de Nicodemos era uma mente humana, que não entendia assuntos espirituais. Uma mente espiritual falando com uma mente que pensava de maneira humana. Você já tentou conversar coisas espirituais com quem não tem o Espírito? É difícil, não tem, porque a pessoa não tem o Espírito para dar discernimento das coisas que nós estamos falando. Coisas espirituais, o apóstolo Paulo diz, nós discernimos espiritualmente. Paulo fala para a igreja de Corinto o seguinte: olha, quando eu estive entre vocês, eu não pude falar como a espirituais, porque vocês ainda são carnais. Então Paulo não teve condições de conversar com aquela igreja sobre assuntos espirituais, porque a igreja ainda era uma igreja carnal, a mente era carnal, a mente estava voltada para essa vida, para as questões deste lugar, e não tem como conversar sobre assuntos espirituais com quem tem uma mente carnal. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Jesus diz assim: quando eu falei de coisas terrenas, vocês não creram, como é que vão crer se eu falar com vocês a respeito de coisas espirituais? São duas mentes diferentes. São duas mentes diferentes. Uma realidade humana e outra espiritual. A mente, gente, de uma pessoa regenerada é diferente da mente de uma pessoa que não nasceu de novo. Olha, gente, eu vou falar para vocês, como pastor, a gente percebe ao longo dessa caminhada ministerial de outros anos, muita gente está muito tempo dentro da igreja que eu questiono realmente se nasceu de novo. Porque continua com a mesma vida velha, com aquele mesmo caráter, com aquela mesma rebeldia, com aquelas mesmas inclinações, que eu me pergunto: Senhor, essa pessoa de fato nasceu de novo?
porque ela não morreu. Aquela natureza velha ainda está bem vivinha dentro dela. E é isso que acontece com muito crente. Tem muito crente Agostinho por aí, viu? Tem muito Agostinho no meio da igreja, né? Usa roupa de crente, fala igual a crente, né? Tem jeito de crente, usa a Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia já não se usa tanto mais Bíblia debaixo do braço, né? Mas é crente Agostinho, gente. A vida não mudou, não foi transformada. Evangelho, diz o apóstolo Paulo em Romanos, é o poder de Deus. O Evangelho não é humano. Ele fala: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, o termo grego ali é dunamis, é dinamite. O Evangelho é a dinamite de Deus, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que crê. A experiência com Deus é algo realmente transformador e radical na vida de uma pessoa. E por último, Jesus vai fazer a comparação com a serpente no deserto. Eu vou ler de novo o texto que diz assim, ó, verso 13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus está fazendo referência aqui a uma passagem que está lá no livro de Números, capítulo 21, dos versos 4 a 9, quando o povo de Israel está no deserto e surge uma praga de serpentes no meio do povo. E as serpentes estavam picando muita gente. E Moisés vai buscar a Deus, e a ordem de Deus é: pega uma serpente, levanta ela num madeiro, e todo aquele que olhar para essa serpente vai ficar curado. E dessa forma, se acabou aquela praga no meio do povo de Israel que estava no deserto. E Jesus está falando agora para Nicodemos, não só da experiência, mas da sua missão. Ele vai dizer que assim como o pecado, como a serpente do pecado contaminou as pessoas, ele é aquele que vai ser levantado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas seja salvo. A serpente é uma representação do pecado, de Satanás e do pecado na Bíblia. E Jesus está falando para ele agora, não só da transformação, mas ele está falando da sua missão para Nicodemos. Ninguém desceu do céu, senão aquele que já estava lá. E convém que ele seja pendurado, para que todo aquele que nele olhar seja transformado, seja salvo de verdade. Jesus nos mostra que esse episódio, esse acontecimento que está lá em Números, é profético e aponta para Jesus. Aponta para Jesus Cristo. Jesus está falando então para Nicodemos de sua missão. Eu disse no começo que Nicodemos, Deus já estava trabalhando no coração de Nicodemos. Ele deve ter presenciado algum sinal de Jesus. Ele reconhece que Jesus é um mestre, porque ele fala: Rabi, reconhecemos que você é um mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Então Deus já estava trabalhando na vida de Nicodemos para que ele pudesse ter uma fé salvadora. E lá em João 19, Evangelho de João 19, a partir do verso 38, olha que coisa interessante está escrito. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de quem? De Nicodemos,
aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, prova de que ele era rico. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Agora, Nicodemos já assume publicamente a sua fé. Assumiu publicamente como fariseu, junto com outra pessoa que teve coragem, tirou o corpo de Jesus da cruz e levou muitos utensílios que eram caros para a época, para ungir o corpo de Jesus e enterrar. Enterrar não, porque Jesus não foi enterrado, né? Foi colocar numa gruta, né? Uma pedra. Mas a gente prova que Deus continuou trabalhando na vida de Nicodemos. E que Nicodemos passou, de fato, pela experiência do novo nascimento. Experiência do novo nascimento. A grande pergunta que eu faço hoje é: nós nascemos de novo, gente? Até onde vai o nosso fogo? Até onde vai a nossa paixão? Até onde vai o nosso envolvimento? Até onde vai o nosso fervor pelas coisas espirituais? Se eu sou um crente que passa a semana e entra a semana e eu não tenho fogo, eu não tenho desejo pelas coisas de Deus, eu não tenho vontade de compartilhar sobre Jesus Cristo, se eu não tenho um tempo para fazer uma oração, para ler a Bíblia, para separar um tempo para o nosso Senhor, para ouvir o Espírito Santo, para entender o vento dele, para entender, Senhor, eu estou de fato fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Senhor, o meu tempo hoje tem sido usado para o Senhor, a minha vida hoje tem sido de fato um instrumento para a tua glória. Senhor, aquele cara que estava lá atrás, aquela mulher morreu de fato, ou a velha natureza ainda reina em mim. Gente, o Evangelho, ele transforma a nossa vida. Não dá para dizer que andamos com Cristo e vivemos uma vida morna, uma vida sem sal, uma vida apática, uma vida indiferente. A gente não abre a boca para compartilhar do Evangelho, nem de Jesus com ninguém. Nós somos crentes mornos, sei lá o que a gente é. Tem alguma coisa errada com isso. Porque nova vida, a transformação em Jesus, ela muda radicalmente o nosso coração. E quando eu sinto, eu, Chico, pastor, que estou esfriando na fé, porque isso acontece comigo também, já acende um sinal amarelo. Eu já trato de buscar a Deus, já trato às vezes de tirar um dia para jejuar, buscar a presença de Deus, já venho para cá. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante aqui, de oração aqui dentro, onde eu caí num choro muito profundo aqui dentro. Eu voltei para casa e nem falei nada para ninguém, mas voltei com dor aqui dentro, porque eu estava buscando a presença de Deus. Senhor, eu não quero viver assim, no mesmo nível. Eu quero algo novo, eu quero algo diferente, eu quero experimentar águas mais profundas da parte de Deus. Não dá. Que evidências eu tenho na minha vida de que eu nasci de novo? Será que é só um nome num hall de membros de uma igreja? Quais são as evidências na minha vida de que eu nasci de novo? Ou eu sou o tipo de crente murmurador, o crente Agostinho, murmurador, que reclama, que critica, sempre está tudo errado. A nova natureza vai produzir em você uma mente transformada que glorifica a Deus em todas as coisas. A nova natureza, gente, transforma radicalmente. Eu quero terminar aqui orando. Eu quero orar por você. Se alguma coisa te incomodou, eu queria que você viesse aqui na frente. Se você quer dizer, Deus, eu quero renovar um pacto contigo, Pai, eu quero nascer de novo, eu acho que eu não nasci de novo, e eu quero agora, eu quero buscar e eu vou nascer de novo. Ou então eu vou dizer para o Senhor, Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo, eu quero algo novo na minha vida, eu quero fervor, eu não quero ser esse crente morno, indiferente, alguma coisa que eu quero ver acontecendo na minha vida. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você.